apareceu a Simão. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos os que nos acompanhais através da comunicação social, a partir de vossas casas, é sempre esta boa notícia de que o Senhor ressuscitou, nos oferece a sua luz, nos dá a luz da fé para o reconhecermos, a alegria da Páscoa que nos inunda nestes dias da festa que continuamos a viver, que nos congrega em celebração, que torna presente esta boa notícia. Abramos-nos, pois, à alegria da Páscoa e deixemos que o Senhor ressuscitado habite em nossos corações. Na celebração da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, em que somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova, invoquemos a misericórdia do Pai, porque somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie Deus omnipotente e misericordioso, fazei-nos participar verdadeiramente na ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos habitantes de Filipos amotinou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados mandaram que lhes arrancassem as vestes e os açoitassem. Depois de lhes terem dado muitas vergatadas, meteram-nos na cadeia e ordenaram ao carcereiro que os guardasse. O carcereiro lançou-os no calabouço interior e prendeu-lhes os pés no cepo.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, em oração, entoavam louvores a Deus e os outros presos escutavam-nos. De repente, sentiu-se um tremor de terra tão grande que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e soltaram-se as cadeias de todos os presos. O carcereiro acordou e, ao ver abertas as portas da prisão, puxou da espada e queria suicidar-se, julgando que os presos se tinham evadido. Mas Paulo bradou com voz forte: Não faças nenhum mal a ti mesmo, pois nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu uma luz, correu para dentro e lançou-se a tremer aos pés de Paulo e Silas. Fazer para ser salvo? Eles responderam-lhe e anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos os que viviam em suas consigo, lavou-lhes as feridas e logo recebeu o batismo. Aleluia, 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 aleluia. De todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos hei de cantar-vos e adorar-vos. Aleluia, aleluia. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, dastes a fortaleza da minha alma. Aleluia, 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 aleluia. A vossa mão direita me salvará. Oh, Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
Eu vos enviarei o Espírito da verdade, diz o Senhor. Ele vos ensinará toda a verdade. Aleluia, 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 aleluia. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas por eu, no entanto, eu digo-vos a verdade. É do vosso interesse que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, e do julgamento, do pecado, porque não acreditam em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, a luz de Cristo ressuscitado, seguiu até aos nossos dias, continua a iluminar o caminho da Igreja, continua a iluminar o nosso caminho e a envolver-nos nessa novidade admirável na qual também nós mergulhamos no dia do nosso batismo. E peregrinar a Fátima é para todos nós uma graça e um desafio de redescobrirmos esse dom e essa beleza da luz da fé que recebemos no batismo e que aqui somos chamados todos os dias a reanimar, a reavivar. Desde o princípio, logo na primeira aparição, relata-nos a serva de Deus, Irmã Lúcia de Jesus, que Maria abriu as suas mãos e lhes comunicou uma luz tão forte que lhes penetrou o peito, na qual se viram em Deus. É sempre a luz de Deus que Nossa Senhora aqui nos oferece. E nestes dias da Páscoa que estamos a viver, em que somos chamados a renovar o dom, a graça e a beleza do nosso batismo, então também nós hoje, nesta peregrinação, somos chamados a dar graças pelo dom que recebemos e a pedir ao Senhor por o caminho dos apóstolos desde a primeira hora no anúncio do Evangelho. Como é a luz e a força que conduz o nosso caminho hoje para continuarmos a mesma missão de sempre, anunciar a todos a boa nova do Evangelho. Jesus Cristo ama-te, está contigo, caminha ao teu lado para te salvar, proteger, acompanhar e encaminhar para o céu. Entendemos assim a força e a determinação de Paulo e de Silas, que diante da rejeição dos habitantes de Filipos,
como ouvíamos na primeira leitura, habitados, mas continuam a viver a mesma alegria e a aceitar cada situação, não como um impedimento e como uma desgraça, mas como uma oportunidade de anunciarem a boa nova de Jesus Cristo. Quem um dia descobriu o dom, a graça, a beleza da fé, outra coisa não pode fazer, aconteça o que acontecer, do que anunciar, fazer com que tudo se torne oportunidade, ocasião para anunciarmos a boa nova de Jesus. E o Senhor não os abandona, torna-se presente. É Ele a sua força, é Ele a nossa força. A solicitude de Paulo para com aquele carcereiro, no meio da sua aflição, pelo prodígio das portas das prisões que se abriram, o cuidado de Paulo para com aquele carcereiro aflito levou este homem a perceber que aqueles prisioneiros que estavam ali presos pelo nome de Jesus eram diferentes dos habituais. E aquela atitude de permanecerem despertou naquele pagão uma primeira interrogação interior que o fez dar o salto da fé. Isto é, as obras de Paulo e de Silas interpelaram aquele carcereiro, lançaram nele a interrogação: por que é que estes homens são diferentes? E da interrogação passou à contemplação da graça. Tinha ouvido Paulo e Silas a rezar durante a noite e, perante a possibilidade de fugirem, tinham permanecido naquele lugar. Paulo e Silas tinham de facto algo de diferente que tocou o coração do carcereiro e gerou nele a pergunta fundamental: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas cheiravam a salvação. Paulo e Silas transpareciam a salvação de Jesus. Na verdade, aquele homem percebeu tudo no instante. O que aqueles homens tinham para lhe oferecer não era apenas a sua segurança e a continuidade do seu trabalho no cárcere, mas muito mais, infinitamente mais do que isso. Ele percebeu que aqueles homens lhes traziam a salvação. Muito mais do que o sustento diário, traziam-lhe a salvação eterna. E eles próprios se adiantam a responder-lhe: então, acredita no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Dá o salto, acredita no Senhor Jesus. E num rápido catecumenado, diríamos nós, praticou a caridade, lavando as feridas a Paulo e Silas, para logo de seguida ser batizado e se tornar irmão muito querido daqueles prisioneiros. A ação do Espírito de Jesus ressuscitado, queridos irmãos, de facto surpreende-nos quando o nosso coração se deixa surpreender. Comove-nos e supera todas as nossas expectativas humanas. Aquela situação que nos é relatada tinha tudo para ser ao contrário. E, no entanto, o Espírito de Jesus ressuscitado no coração daquele carcereiro torna-se salvação, torna-se maravilha, torna-se vida definitiva, torna-se vida nova. O próprio Jesus, no Evangelho que escutamos, aludindo à sua partida, anuncia a vinda do Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador, como fruto da sua entrega por nós
e da sua partida para o Pai. Por isso Jesus diz, é muito conveniente que eu vá, para que vos seja dado o Espírito Santo. Antecipando assim a certeza de que o Espírito Santo é o dom da sua Páscoa, é o dom da sua entrega por nós. Estamos a entrar já em ambiente da festa da Ascensão do Senhor, que celebramos nos 40 dias depois da Páscoa e que na liturgia celebraremos no próximo domingo. A partida de Jesus é a garantia da vinda do Espírito Santo e da sua ação no meio de nós, como ele diz no Evangelho que escutamos. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não acreditam em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Caros irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos envie o seu Espírito e nos dê a graça do discernimento para vivermos na sua luz, na sua graça, para fugirmos do pecado, para acolhermos o dom do seu amor e da sua justiça, para sermos suas testemunhas e permanecermos nele, fiéis à missão que ele nos confia. Neste lugar da Cova da Iria, confiemos a Nossa Senhora, a nossa vida e a de todos os peregrinos de Fátima. Ela que permaneceu em oração com os apóstolos, aguardando o dom do Espírito Santo, nos ensina essa docilidade ao Espírito nas nossas vidas. Saibamos também escutar o apelo que ela aqui nos faz desde o princípio, para nos oferecermos a Deus e rezarmos o terço. Deixemo-nos envolver pela luz que das suas mãos nos vem. Estas atitudes são outros tantos modos de vivermos e testemunharmos a luz da Páscoa de Jesus no nosso tempo e na fidelidade ao Espírito Santo. Sejamos dóceis a este Espírito Santo para sermos estas testemunhas fiéis e felizes no meio do mundo em que vivemos, na circunstância da vida em que cada um se encontra. Deste modo, seremos cristãos de verdade e testemunharemos a todos a força da Páscoa de Jesus, que vence toda a odiosa corrupção do mundo, que vence toda a mentalidade da guerra, que vence tudo aquilo que em nós nos destrói. O Espírito Santo de Deus constrói-nos como comunhão, como igreja viva que anuncia ao mundo a boa nova desta vida que não morre, a vida que o Senhor ressuscitado nos dá desde o dia do nosso batismo e que nos projeta nessa eternidade feliz para a qual caminhamos. Acolhemos duas famílias que vêm da Diocese do Porto. Uma família que celebra os 50 anos do seu matrimónio e outra os 25 anos do seu matrimónio. O Abílio e a Olga e o Francisco e a Sónia. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel,
desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem entregar as alianças um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Santuário, tenho muito gosto de vos oferecer este sinal do Imaculado Coração de Maria, que aqui em Fátima se manifestou e continua a manifestar como refúgio e caminho que nos conduz até Deus. Oxalá Nossa Senhora, no seu Imaculado Coração, vos acompanhe sempre no caminho da vossa vida e da vossa vida familiar e a tenham sempre como refúgio e caminho que vos conduz sempre até Deus. Isto é, à felicidade que este caminho matrimonial vos quero oferecer todos os dias. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, foi pela coragem e persistência dos apóstolos que a Igreja pôde crescer por toda a parte. Para que o Pai nos ensine a ser como eles, digamos: dai-nos, Senhor, a vossa graça. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos pastores e fiéis presos e torturados, vítimas da intolerância política e da violência, para que o Espírito os ensine a sofrer por amor de Cristo. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelas famílias pagãs, que à semelhança das de Filipos, se convertem pela palavra, a oração e os sinais de Deus, para que recebam o batismo e lhe sejam fiéis. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la e contra as premissas de guerra que continuamente renascem. Leve os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelas pessoas que vivem tristes e amarguradas, com a aparente ausência de Deus na Europa de hoje, para que o Espírito Santo e a fé dos crentes as fortaleçam. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelas jovens e pelos jovens do mundo inteiro que andam em busca da verdade que liberta e do amor que salva, para que o Espírito lhes abra o coração à voz de Cristo. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Por cada um de nós e pelos outros paroquianos, para que o Espírito nos convença da existência do pecado e nos ensine a lutar contra ele e contra o mal. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Jesus, ensinai-nos pelo Espírito defensor a optar pela verdade do Evangelho
e a combater toda a mentira que se lhe opõe, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o gênero humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo,
sob a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom.
Saborea e vede como o Senhor é bom. Saborea e vede como o Senhor é bom. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, e escutem e alegrem-se os humildes. Saborea e vede como o Senhor é bom. Saborea e vede como o Senhor é bom. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Saborea e vede como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Saborea e vede como o Senhor é bom.
Enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza. Enviai sobre nós, Senhor. Enviai sobre nós, Senhor, o vosso Espírito. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Il noblesse de religieux objets. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, desejo a todos um bom dia de peregrinação e a todos os que nos acompanharam, um santo dia iluminado por esta palavra. Invoquemos os dons do Espírito Santo sobre nós para acolhermos a novidade do Senhor suscitado e a manifestarmos a todos com a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, aleluia, e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos, quem